Olá, tudo bem? É muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez. Hoje, dia 5 de julho, nós estamos encerrando o estudo da primeira lição desse terceiro trimestre de 2019 e logo de cara essa lição já mostrou para que veio, não é verdade? Nós vamos estudar ao longo de todo esse trimestre sobre a necessidade que temos de cuidar uns dos outros. De cuidar uns dos outros, mas principalmente daqueles mais necessitados. Nós, como cristãos, precisamos aprender mais sobre isso. A gente precisa, a gente sabe tanto das doutrinas da Bíblia, a gente sabe tanto da liturgia da igreja, a gente sabe tanto de como montar programas na igreja, mas a gente faz tão pouco uns pelos outros. Sabe? A senhora White, no livro Ciência do Bom Viver, ela declara que apenas através do método de Cristo é que a gente vai alcançar o verdadeiro sucesso em ganhar almas para Cristo. E qual era o método de Cristo? Cristo, em primeiro lugar, ele se misturava com as pessoas. Ele não ficava no banco da sinagoga, ele não ficava no banco da igreja. Ele não ficava pensando em como que eu posso montar um bom JA, um bom culto, uma boa programação. Não, Cristo se misturava com as pessoas. Ele buscava descobrir quais eram as necessidades da pessoa e, a partir daí, atendia essas necessidades. Dessa forma, ele ganhava a confiança das pessoas. Dessa forma, as pessoas sentiam... Ele demonstrava simpatia pelas pessoas e cuidando das necessidades das pessoas, ele ganhava a confiança delas. E apenas nesse momento, ele vinha e dizia, vem e segue-me. Assim Cristo ganhava as pessoas. Assim nós precisamos ganhar as pessoas. Sabe, nessa lição, ao longo da semana, nós estudamos sobre como Deus criou todas as coisas. E quando Deus criou o mundo, Ele criou com um propósito muito especial. Com o propósito de que nós nos relacionássemos uns com os outros e nos relacionássemos com toda a criação. Sabe? O mundo saiu perfeito nas mãos de Deus. E o ser humano, ele se relacionava de maneira plena com todo o resto da criação, com a natureza. E por isso, nós admitimos e nós percebemos que Deus nos criou para sermos mordomos de toda a criação. E ser mordomo significa cuidar, significa ter atenção, ter o cuidado de fato uns pelos outros e o cuidado com a natureza também. Nós precisamos cuidar do nosso ambiente, do ambiente onde nós moramos. Às vezes a gente pensa que a gente pode usar as coisas da forma como pensamos, da forma como queremos, mas na verdade a gente precisa cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa casa. A gente ainda está nesse mundo que, mesmo destruído pelo pecado, mesmo corrompido pelo mal, ainda apresenta as belezas da criação. Ainda conseguimos identificar as digitais de Deus. E como a gente estudou essa semana, né, nós somos mordomos, nós somos tutores desse mundo. Nós somos tutores das pessoas. Percebemos nessa semana que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança da mesma forma. Deus criou o pobre e o rico do mesmo jeito. Deus criou os mais abastados e aqueles mais necessitados da mesma maneira. Somos iguais perante Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós nos atentamos para isso, nós percebemos que temos uma missão a cumprir. Aliás, eu quero fazer essa pergunta para você. Eu tenho essa curiosidade. Você sabe exatamente o que significa mordomia? O que significa ser um mordomo de Deus? Tá pensando aí? Então pensa. Porque essa é a resposta que você vai dar amanhã na sua classe. Levanta a mão amanhã na sua classe e discute com o seu professor, com os seus colegas de classe da Escola Sabatina, o que é ser um mordomo de Deus? O que é ter essa missão de Cristo, sabe? Às vezes a gente defende o sábado, por exemplo, a doutrina do sábado, com unhas e dentes. Existem
um pouco mais de 400 referências bíblicas do sábado nas Escrituras. E aí a gente pega vários versos da Bíblia para falar do sábado, né? Êxodo 20, Isaías 56, Isaías 58, enfim, diversos textos para defender a doutrina do sábado. E nada de errado nisso, muito pelo contrário, precisamos defender as verdades de Deus. Mas são apenas um pouco mais de 400 referências do sábado. Mas você sabe quantas referências bíblicas nós temos a respeito do cuidado com os que sofrem? De referências da Bíblia que Deus deixou para que a gente possa cuidar daqueles que são sofredores, que sofrem, que são mais necessitados? Mais de 2.100 referências bíblicas. Sabe? Precisamos nos atentar mais do Evangelho em ação. Não só o Evangelho na teoria, na doutrina, mas o Evangelho em ação. Precisamos arregaçar as mangas e mostrar Jesus através dos nossos atos, através do cuidado uns pelos outros. Bom, eu quero terminar esse estudo de sexta-feira, citando para vocês um texto que está na parte de sexta-feira da lição, mas eu acho que vale a pena citar aqui para a gente ter ele sempre em mente e refletir muito nele. Esse texto da Sra. White está em Beneficência Social, na página 16, e diz assim: se os homens cumprissem seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade dos seres humanos, e eu poderia dizer aqui, é a infidelidade dos cristãos, é a infidelidade dos adventistas do sétimo dia, que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Deus fez dos homens seus mordomos e não deve ser feito responsável pelos sofrimentos, miséria, desamparo e necessidades da humanidade. Deus não tem culpa do sofrimento alheio. Nós somos culpados porque não temos servido a Deus da maneira como deveríamos. Esse estudo é para nós refletirmos. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te usar nesse dia para cuidar das necessidades daqueles que mais precisam, que estão do nosso lado. Um grande abraço, fiquem com Deus, um feliz sábado desde já para você e não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de ativar as notificações, não deixe de estar aqui com a gente para que juntos possamos formar o quê? Aquela grande rede de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço, até logo, tchau!